Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa César Gilmani Entrevista. Estou recebendo hoje Rodrigo Tavano, candidato a deputado federal pelo Partido Novo. Rodrigo é empresário e empreendedor. Casado, pai de 2 filhos, é natural da cidade de Santos, mas residente e apaixonado por Caraguatatuba há 25 anos. É proprietário do Hotel Pousada Vivendas do Sol e Mar em nossa cidade. Atualmente é vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo. É diretor da Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba. É diretor na Associação de Hotéis e Pousadas. E em 2018 recebeu o título de cidadão caraguatatubense. Por várias vezes foi case de sucesso no FGV e Sebrae. Palestrou pelo Sebrae em inúmeras oportunidades e em agosto de 2021 teve a satisfação de ser capa do Jornal de Negócios do Sebrae como símbolo da retomada do turismo. Ex-secretário de Turismo, foi um dos idealizadores do consórcio turístico Circuito Litoral Norte. Referência na região como empreendedor de sucesso, é filiado ao Partido Novo desde 2017. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Já inicio perguntando, por que ser candidato a deputado federal? Prazer estar com vocês aqui, Caraguá TV, prazer, Sérgio Gilmana. Então, qual câmera que eu olho? Olha, lá. Posso olhar para cá? Olha para lá. Tá bom, maravilha. Por que ser deputado federal? Na verdade foi uma decisão difícil, fiquei muitas noites sem dormir e desde 2014 que muita gente que me para na rua e pergunta assim para mim, não só pergunta, mas indaga, Tavano, você tem que entrar para a política. Já pediram que eu fosse vereador, prefeito, deputado estadual, federal, tudo. Síndico de prédio, presidente de sindicato, tudo que você imaginar já quiseram me levar. Tanto é que estou em 3 entidades associativas, né, representando segmentos do comércio. E aí eu sempre fui fugindo, e esse ano recebi um convite do atual deputado federal e candidato a governo do estado, Vinícius Poit, que é amigo nosso, e também do deputado estadual Sérgio Vitor, que é daqui da região, do Partido Novo também, e eles dois, junto com um grupo de empresários, comerciantes e profissionais liberais aqui da cidade, me intimaram para que eu saísse candidato. O Novo tem uma postura esse ano de triplicar o número de deputados federais na bancada nacional, e aí eu acabei aceitando o desafio, apesar de nunca ter estado na política, nunca ser político partidário com um cargo político, mas me considero dentro da política por tanto que eu já defendi, lutei e está sempre engajado nas questões não só de Caraguá, mas de todo o litoral norte e do estado, né? Participo, como você leu aí o meu currículo, participo de várias situações dentro do estado de São Paulo, então acabei que aceitei o desafio e apesar de ter uma grande dificuldade, mas também me espelho muito no Poit e nos outros candidatos nossos que foram eleitos do Novo na última eleição, há 4 anos atrás, que também eram pessoas desconhecidas da política e acabaram saindo do anonimato, saindo da indignação com tanta coisa errada que a gente vai vendo no nosso país. Então eu também me coloquei à disposição para poder ajudar não só Caraguá, mas todo o litoral norte e nossa região e ser o representante realmente da nossa região em Brasília. Nós temos, o Partido Novo é novo, né? E nós sabemos que ele vem com algumas bandeiras, né? Sim. Uma das bandeiras do Partido Novo é não utilizar a verba pública para a campanha eleitoral, né? Isso não dificulta muito? Dificulta bastante, César. É a nossa grande dificuldade, porque concorrer com milhões aí que muitos candidatos têm, né? Nós temos aqui essa dificuldade, mas a gente criou a vaquinha, nossa vaquinha virtual, que o pessoal tem ajudado, com Pix de R$1, eu tive doações aí, R$10, 100, 50, 500, e doações também de campanha, né? Tem bastante gente doando pra gente, eu tenho pessoas de Campinas que nos doaram, de Socorro, do litoral de São Paulo, daqui de Caraguatatuba, da capital, eu tive doações de vários cantos do estado, pessoas que sabem da nossa idoneidade, sabem da nossa história, acreditam no nosso potencial e com isso a gente tem feito uma campanha limpa, extremamente econômica, mas com muita vontade. A gente está tendo um engajamento, César, muito bacana. Eu não sei como, aliás, até falei para minha esposa ontem que eu vou agradecer, se eu for eleito, eu vou agradecer com muito trabalho e dedicação, porque eu estou tendo engajamento de pessoas, comerciantes, empresários, profissionais que estão largando um tempo do seu negócio para me ajudar na campanha, para contribuir na campanha, né? Eu tenho donos de restaurante, eu tenho dentistas, eu tenho profissionais liberais que largaram a esposa, a família, cuida aí do negócio e eu vou dedicar e vou fazer um trabalho voluntário em prol
do Rodrigo Tavani e da candidatura do Tavani, porque a gente acredita e sabe que, eu tenho dito muito assim, César, passou da hora do Litoral Norte ter um representante de verdade que entenda, more na região para representar a gente em Brasília. A gente costuma ajudar outros candidatos que são de outras cidades, são lá do interior de São Paulo, são de outros cantos, vêm para o litoral e não representam a gente. Então a gente tem a oportunidade real de ter um representante da região que nos represente. Óbvio que eu não represento só o litoral, eu vou acabar representando todo o estado, eu tenho muita família no interior de São Paulo, eu sou um cara ligado muito ao turismo, ao empreendedorismo. Então eu tive essa semana agora viajando, andei 1.330 quilômetros, percorri 8 cidades em 6 dias, com muita gente, muitos amigos, familiares, profissionais do segmento que estão me apoiando. Então a gente tem uma campanha difícil, concorrer com tanto dinheiro, né? Mas é importante o cidadão que está nos assistindo entender. Todo esse pessoal que está na rua, panfletando, bandeirando, tudo isso é seu dinheiro. É o dinheiro do imposto que você paga, em tudo que você paga. Imposto da gasolina, da água, da luz, da comida, da cesta básica. É dinheiro seu. São 5 bilhões de reais, né, gastos em 45 dias de campanha eleitoral. Só para efeito de comparação, César, muito importante para quem está nos assistindo, o Brasil investiu nos últimos 4 anos perto de 4 bilhões em saneamento básico em todo o Brasil. E agora está sendo gasto 5 bilhões em 45 dias em campanha política. Então é um absurdo, né, o que acontece. A gente poderia ter esse dinheiro sendo investido em saúde, educação, segurança, saneamento básico, um monte de coisa. Então, você que está nos assistindo, eu sou o único, preste atenção, o único candidato de todo o litoral norte de São Paulo que não utiliza o fundão eleitoral, que é o dinheiro do pagador de impostos. Na verdade, o Partido Novo está tendo até uma dificuldade para devolver esse dinheiro, né? Exatamente. Na verdade, o partido fez a devolução, conseguiu. Se a pessoa pesquisar aí no Google qual foi o único partido que devolveu o dinheiro do fundo eleitoral, inclusive no Google aparece, o primeiro site é o TSE, informando que o partido conseguiu devolver. Tivemos dificuldade nas últimas eleições, nessa a gente conseguiu fazer a devolução real, né? O que a gente está tentando agora é que esse dinheiro seja destinado para determinadas situações, por exemplo, que é a saúde. Essa é a dificuldade que o Novo não está conseguindo. Agora devolveu, o Novo conseguiu 89 milhões de reais que o Novo teria direito para investir em campanha política, e nós é o único partido no Brasil que realmente devolveu. Existem candidatos, César, que estão falando que não usa o fundão e tal, não sei o quê. Mas o partido não devolveu. O único partido que realmente devolveu o dinheiro foi o fundão. Tem candidato da nossa região, inclusive, batendo no peito que não usa o fundão, só que ele recebe material do partido, o partido pagando para ele o material, ou seja, ele está usando o fundão, né? Então, chega de fake news, né? Tem que falar a verdade, e a verdade é uma só. O único que devolveu foi o Novo, então eu sou do Novo, não utilizo um centavo de dinheiro público. Talvez um dos maiores males que nós tenhamos na política, né? Nós somos ainda uma democracia nova, recente, né? Estamos em processo de amadurecimento, mas um dos males que a gente sente muito é justamente com relação à reeleição. Qual a sua opinião pessoal com relação à reeleição? Eu sou da opinião que acho que no máximo deveria existir para cargos deputados, estaduais, federais, no máximo uma reeleição, né? Nós temos casos aí de políticos que viraram profissão então há 20 anos, 30 anos. E levam a família junto. E levam a família junto. Esse é o pior, né? Exatamente. Né? Hoje mesmo eu estava conversando com um amigo, né, que ele falou que vai deixar de votar num deputado, que ele já vota nos últimos anos, porque ele está indo para o 6º mandato, né? Então, já está 5 mandatos, vai para o 6º, 24 anos, né, de mandato. Então é muito tempo, né, César? As pessoas precisam entender que política tem que ser um momento só, tem que ajudar, trabalhar. A gente, caso for eleito, é importante também para quem está nos assistindo aí, o internauta, todo mundo da Caraguá TV, a gente for eleito, a gente abriu mão, César. Isso é uma coisa diferenciada que o Novo faz. A gente é obrigado a assinar o Estatuto do Novo, caso a gente for eleito, a gente abre mão de um monte de auxílio e benefício que um deputado federal tem direito. Por exemplo, muita gente talvez que está assistindo não saiba. A gente abre mão do apartamento funcional, um apartamento lá em Brasília com tudo pago, para que os políticos fiquem lá morando. Além do apartamento, tem um auxílio moradia de R$ 4.230 por mês. É um absurdo, César. Aonde já se viu? Ganha o salário e tem mais R$ 4.230 por mês de auxílio moradia por mês, além do apartamento, né? Além disso, auxílio mudança, R$ 33 mil. Abre aspas, diga de passagem. O pessoal que está eleito, se for reeleito, recebe. Tem direito de novo a 33 mil de novo. Onde já se viu um negócio desse? Né? Motorista particular, auxílio paletó, auxílio gasolina.
Além disso, tem um auxílio saúde, que é o maior absurdo. Eu fui descobrir isso recente. Eu não sabia desse auxílio, que inclusive que existia, que é para o reembolso. Então você vai lá no médico, apresenta a nota, reembolsado. Teve um político recente agora, trocou todos os dentes da boca, 150 mil reais. E quem pagou a conta? Você que está assistindo, eu, o César e toda a equipe técnica aqui da Caraguá TV. Por quê? Dinheiro dos nossos impostos que move aquilo tudo, né? O Brasil é movido pelo dinheiro de imposto, né? Então, 150 mil reais para trocar os dentes da boca. Teve um outro que fez implante no cabelo, 75 mil reais, com o dinheiro dos nossos impostos. Então, a gente abre mão de tudo isso aí. Além disso, a gente também tem a verba de gabinete. Os deputados federais eleitos no estado de São Paulo, eles têm direito a uma verba de gabinete de 40 mil reais por mês, que é para gastar com correio, internet, telefonia, comprar caneta, sulfite, computador, gastos operacionais, né? A gente no Novo, a gente tem a obrigação de economizar mínimo 50% dessa verba, né? E também número de assessores. Cada deputado federal tem direito a 25 assessores, que é um absurdo, né? A gente tem que trabalhar com no máximo 12 e a nossa meta é trabalhar com 8 a 10 assessores para reduzir os custos e economizar o dinheiro das pessoas que pagam tanto imposto no Brasil. Não, mas aí fica uma dúvida. Perdão. Nós sabemos que o dinheiro que vai destinado tanto para o legislativo, né, como também para o judiciário, é um percentual sobre a arrecadação de impostos. Então é uma verba fixa em função da arrecadação. Se você não gasta, essa verba permanece no Congresso. Nos cofres públicos, exatamente. Né? Mas não volta para o governo central, que é quem administra a saúde e tudo mais. Né? E aí pode ser gasto de outra forma. Sim. Né? Como fazer com que esse dinheiro volte realmente para o cofre do Executivo para poder transformar em benefício? Exatamente, ótima pergunta. Uma das pautas do Novo é exatamente essa. A gente quer aumentar a bancada federal nesse ano para que a gente consiga realmente fazer com que consiga votar em bloco e fazer com que esse dinheiro realmente seja destinado e volte para o cofre. Pro cofre, né? Na realidade, ele é uma economia, obviamente. Só para dar exemplo aqui para quem está nos assistindo, os deputados do Novo economizaram 40 milhões nesses 4 anos só de economia nessas regalias todas que os deputados têm direito. O Vinícius Poit, que é nosso candidato ao governo, economizou 4 milhões de reais, só ele, em 3 anos e meio de mandato. Se multiplicar por 513 deputados, o dinheiro que a gente economizaria no Brasil, muita gente não sabe, viu, César? São 513 deputados federais em Brasília. E aí uma das pautas é essa, a gente quer que volte realmente o dinheiro para a saúde, a destinação. O Novo tem uma dentro do seu regimento, do seu estatuto, tudo que o Novo executa, 50% deve ser destinado para a saúde. E os outros 50% para outras pautas e outros assuntos. Porque a saúde no Brasil é uma coisa séria, a gente tem uma dificuldade, o número de pessoas que morrem por falta de atendimento, por falta de medicamento, por falta de hospital no Brasil é absurdo, né? Aqui no Litoral Norte a gente tem casos assim, mas é muito pequeno, perto de outras regiões do país que tem uma saúde muito precária, né? Orçamento secreto. Queremos tirar esse orçamento secreto, é um absurdo, né? Não tem cabimento ter orçamento secreto, né? É uma das bandeiras nossas, inclusive tá uma das pautas minhas, que é pra gente votar, não só ela como o fim do foro privilegiado, que é um absurdo também, né? O pessoal ter foro privilegiado, essa questão do orçamento secreto, os aumentos do STF. Semana passada teve um outro aumento do STF querendo aumentar o salário lá do STF, né? Também é um absurdo, né, César? O brasileiro vive com um salário mínimo, um salário e meio, muitos aí, mas a grande maioria com salário mínimo, número de desemprego absurdo no país, e aí os políticos têm um baita de um salário, né? E aí um monte de regalia, né? Então tem que diminuir isso, né, César? Não dá para a gente continuar. Você não acha que através de legislação, caso se consiga, seria o caminho evitar a reeleição justamente para... Porque o que acontece hoje? Você tem os eleitos, né? E a maior preocupação deles, inicialmente, não é com a população. É em manter os privilégios e as regalias que eles têm. Exatamente. Então tudo eles fazem para evitar que se... É o caso do próprio salário. Sim. Né? Quem define o salário são eles mesmos. São eles, então. É um absurdo, mesmos, né? É um absurdo. Com tanta gente passando fome, passando exame no país, e você ter políticos ganhando 30, 40, 50 mil reais, o STF ganhando casos de 150 mil, 200 mil reais de salário e mais um monte de benefício, né? O desperdício do dinheiro público no Brasil é absurdo. O que a gente poderia fazer com a economia e dinheiro público, e o Novo tem demonstrado, o Partido Novo tem demonstrado ao longo desses anos que dá para fazer muito mais pagando muito menos. Tanto que a gente é o único partido que abre mão do uso do fundo eleitoral, é o único partido que os deputados eleitos, não só os deputados, vereadores, nós temos um caso do vereador aqui em São José dos Campos, cidade vizinha, que ele não tem celular, ele não tem carro do legislativo,
ele cortou correio, ele chegou lá, tinha acho que 5 mil envelopes para ele no gabinete, ele devolveu tudo aquilo, ele falou, eu não vou usar correio, hoje em dia é e-mail, WhatsApp, claro. Né? Não tem por que gastar dinheiro público com isso. Ele fez uma economia lá, salvo eu, posso estar enganado, mas acho que em torno de 230 mil reais em um ano de mandato como vereador. Né? Um vereador economizou 230 mil reais. Então, assim, dá para economizar muito dinheiro. A gente tem o prefeito de Joinville, que é considerado Joinville hoje em dia a prefeitura mais eficiente do Brasil, ganhou o prêmio agora recente. Temos o Zema, que é nosso governador de Minas Gerais, que fez um trabalho brilhante do Novo. Ele se reelege, né? Vai ser reeleito no primeiro turno, né? Com aprovação mais de 70%. Revolucionou Minas Gerais, economizou, pagou a dívida, está pagando dívida. Os funcionários públicos de Minas lá estavam no final do mandato, quando ele assumiu, né? Ele entrou, não estava sem receber 13º salário, sem receber um monte de coisa lá. Ele botou a casa em ordem, está pagando. E agora ele pretende, nesses próximos 4 anos aí, realmente investir em infraestrutura do Estado, porque o Estado estava falido, quebrado, né? O governador tinha 6 aeronaves para andar. Ele vendeu tudo, doou para a Polícia Federal, doou para combate a incêndio, enfim. Então precisa ter um trabalho eficiente, né, César? Chega de ter, eu acho que assim, passou do momento de política virar profissão, de as pessoas ficarem 20, 30 anos no mandato. Eu acho que tem que ser um período. Eu sou a favor, assim, o Novo, por exemplo, é obrigatório, só pode ter uma reeleição. Depois disso é proibido pelo Novo. Veja bem, desculpe te interromper, mas até para esclarecer. Você foi eleito, você tem direito a concorrer a uma reeleição. Uma só, única. Se você sair, entrar outro, e depois você pode ser candidato de novo ou não? Se eu sair depois aqui, por exemplo, eu entrar, fico 4 anos. Eu posso ser reeleito para mais 4, né? 8. E isso. Se sair, depois eu não posso voltar para o mesmo cargo nunca mais. Eu posso para outro cargo. Ótimo. Eu posso concorrer para um cargo de senador, deputado estadual, outro cargo. Entendi. Agora, o mesmo cargo só é permitido uma reeleição no Partido Novo. Não seria interessante ter isso numa legislação? Seria primordial, né? Quanto que a gente teria de eficiência no país, né? Chegaria dessa velha política toda, né? O pessoal tá lá. Tem muito. César, tem deputados que estão lá há 20 anos e apresentaram 2 projetos na história de 20 anos. Né? Então você que está assistindo, chega dos mesmos. Está na hora de botar gente nova de verdade. É importante você pesquisar quem você vai colocar, né? Analisar bem o currículo da pessoa, colocar gente nova, com vontade, com gás de querer ajudar. Como eu falei, eu abri mão do monte de privilégio, não estou querendo ir lá para ficar rico. Pelo contrário, se fosse para isso, a gente teria se filiado a outro partido, né? Com certeza. E aí eu faço um desafio. Pegue seu candidato e pergunta, você abriu mão dos seus auxílios? Abriu mão dos benefícios? Abriu mão do fundão? Pergunta para ele. Você vai ver que não. A maioria não. Só gente que é do Partido Novo que abriu mão do fundão e dos benefícios, ele pode abrir. Mesmo que ele seja de outro partido, ele pode abrir mão. Pergunte para ele. Uma coisa que já foi questionada, inclusive na rádio uma vez, é com relação à comunicação com um candidato eleito, que depois de eleito ele some, né? Sim. Como é que você pretende trabalhar isso caso eleito? Exato, César Dias. Foi uma boa pergunta, viu? Você perguntou, falou, Tavano, você vai sumir daqui. Eu falei, não tem como, porque eu tenho uma pousada no Massaguaçu. Não tem como botar a pousada nas costas e sair fugindo daqui, né? Não tem jeito. Minha família é daqui, minha esposa mora aqui. Construí uma casa recentemente, no meio dessa questão de candidatura, eu estava terminando de construir uma casa minha. E aí estou morando nela. Então, minha irmã mora aqui, minha mãe mora aqui, tenho muitos amigos aqui. Faço parte de 3 associações, né, da região. E então a gente vai se manter com a estrutura nossa aqui em Caraguatatuba, no caso, que a gente é daqui de Caraguá, mora aqui, né? Apesar de ser nascido em Santos, tenho muita família no interior de São Paulo, tenho raiz no interior de São Paulo, meu pai nascido no interior, minha irmã nascida no interior, minha mãe no interior, minha mãe é de família circense do interior de São Paulo. Que cidade? Minha mãe foi nascida em Santa Rita do Passa Quatro, né? Mas a gente tem família em São Carlos, Dourado e Bauru, né? São Carlos tem a família da minha mãe, toda em São Carlos, a do meu pai tem toda em Bauru e região, e a família da minha esposa é toda de Bauru. Eu também morei em Bauru, trabalhei em Bauru, morei em São Carlos, morei em Dourado, estive inclusive fazendo visita recente para lá, tenho família em Sorocaba também, enfim. Então a gente não vai ter isso aí de fugir, viu, César? A gente não tem nem como fugir. Não tem como fugir. Vocês estão apoiando qual candidato a presidente? É o de vocês mesmos? O nosso é o do Partido Novo mesmo, que no caso o nosso é o Felipe Dávila, né? Certo. Que é o nosso candidato do Partido Novo. A gente sabe que hoje em dia existe uma polarização muito grande, né? Infelizmente, mas a gente respeita a opinião de todas as pessoas, né? A gente tem buscado realmente ao nosso voto para ser o representante aqui do Litoral Norte, que chegou a uma oportunidade, César. Nunca na história do Litoral Norte, nunca, ouçam bem que está nos assistindo, prestem bem atenção, nunca na história do Litoral Norte
teve oportunidade e teve alguém realmente daqui da região eleito para representar a gente lá em Brasília. Nunca. E eu falo o seguinte, nós temos aqui 4 prefeitos aqui próximos, né, e 5º com Bertioga, vamos colocar aqui do Litoral Norte. Os prefeitos hoje em dia, quando eles precisam de alguma coisa, eles têm que correr atrás do deputado que foi eleito, que eles apoiaram, que ajudaram, ou que estão do partido, né, que às vezes é lá do interior, não vou citar a cidade, porque se a gente cita a cidade vai achar que a gente está falando de determinada pessoa, né? Mas no interior de São Paulo, da capital. E aí o que acontece? Eles são atendidos, óbvio que são. A gente tem deputados que ajudam a região, né? Mandam aqui uma ambulânciazinha, mandam um dinheiro para a Santa Casa, mandam dinheiro para recapeamento, mandam alguma coisa para o meio ambiente. Tem, obviamente. Mas é totalmente diferente, César. Tem uma pessoa daqui, que vive aqui, que empreende aqui, gera emprego aqui, que mora aqui como eu, né? Então a gente, obviamente, o que nós vamos fazer? Nós vamos fortalecer o Litoral Norte, não tenha dúvida. Essa é a nossa bandeira, é fortalecer o Litoral Norte. Então, a gente sendo eleito aqui, a gente vai batalhar, lutar pelo Litoral Norte e acho que é uma grande oportunidade, né? A gente consegue ser eleito com... Se nós somarmos todos os votos que nós temos no Litoral Norte, daria para eleger uns 2 federais, não daria? Pelo menos 2 federais e talvez até, dependendo, até 3 estaduais. Daria para eleger só do Litoral Norte. Qual a meta que vocês têm? A minha do Novo é em torno de 45 mil votos. 45 mil votos. Só em Caraguá agora estamos com 104 mil eleitores. Então Caraguá já daria para eleger 2. Só Caraguá, se quisesse, né? Mas a perspectiva é que deva ter em torno de 75, 80 mil votos dos 104, porque tem abstenção, inválido, né? Então, nós temos muito veranista que muito tem título aqui, mas não vota. Não vota, então, exato. Mas só aqui nesse ano 104 mil em Caraguá, mas o Litoral Norte se elegeria com certeza, né? E por isso que a gente tem corrido, lutado muito. É difícil lutar sem o uso do fundão, né? Sem toda essa estrutura que os outros candidatos têm. Mas a gente tem muitos amigos, viu, César? E muita gente confiante, muita gente nos apoiando, ajudando, buscando o voto, né? Pode falar o número aqui, César, também? Claro, pode, com né? certeza. Aproveita quem está aí. 3050 o meu número, né? Para deputado federal. Anote bem, 3050, número fácil. E importante, César, acho que é uma informação, inclusive, que acho que todos os canais de comunicação, imprensa deveriam ajudar muito nisso. Nessa eleição, o primeiro voto é para deputado federal. Tem muita gente que acha que é para presidente o primeiro. Então, na urna lá, o primeiro voto você vai ter que colocar lá é deputado federal primeiro, depois é deputado estadual, depois senador, governador e presidente. O presidente é o último que você coloca. Então, o primeiro voto é 30-50. Inclusive, eu estou pegando vários jovens aí que vai ser a primeira vez que vai votar na vida. Eu falo assim, eu vou ficar marcado na sua vida. Você vai ter que votar o primeiro voto na história sua, vai ser o 30-50, eu vou ser eleito e você vai ficar marcado. Ó, a primeira vez que eu votei na minha vida foi 30-50, o Rodrigo Tavano, e ele vai ser eleito. Eu peguei os objetivos, né, do Novo, e uma coisa que me chama a atenção, eu não vi nesses objetivos uma preocupação muito grande com o social. Sim. Nós vivemos um momento difícil, né? Nós sabemos que, eu estava vendo o noticiário agora há pouco na Globo News, cada 10 famílias, 3 estão com dificuldade para alimentação. Um dos maiores produtores de alimento que é o Brasil, e nós temos gente passando fome. E não vi a preocupação com o social. Como é que você vê essa situação? Sim, o social, a gente tem a preocupação do Novo, já começa de não usar o recurso público para fazer campanha. A partir do que a gente já não usa o recurso público, e a gente já faz abre mão de um monte de auxílio e benefício, a gente já está querendo economizar o dinheiro para que seja investido em muita coisa. O Novo tem a sua prioridade, investimento sempre 50% na saúde, como eu já falei, né? O Novo combate muito os privilégios, combate basicamente todos os privilégios dos políticos, que é para economizar dinheiro. O Novo, e não só o Novo, eu também, a gente bate muito na questão de redução de impostos, e principalmente também na redução de impostos da cesta básica, né? Para que a pessoa consiga... Hoje em dia, depois dessa pandemia, César, aumentou demais os valores dos produtos, né, dos insumos. Você vai no supermercado, quem está nos assistindo vai no supermercado, o dinheiro não sobra mais, né, César? Então o pessoal recebe um salário mínimo, tem que rebolar para pagar a água subiu, a luz subiu, aí o ônibus subiu, né? Os insumos da cesta básica subiram demais. O alimento foi o que mais subiu, né? A energia elétrica subiu demais. Enfim, a gente vê aí casos do óleo, do arroz, do feijão, que subiu muito. E o Novo bate muito nisso, de reduzir imposto, né? A desburocratização também, para que a pessoa que às vezes quer empreender, tem muita gente boa, César, que poderia estar trabalhando, empreendendo e não consegue. Às vezes eu vi uma pessoa que abriu uma sorveteria, né? O nosso deputado Sérgio Vitor fez uma lei do empreendedor no estado de São Paulo,
onde comércios de baixo risco não precisam ter alvará. Né? O pessoal às vezes vai abrir a sorveteriazinha, ela e a esposa, o marido e a esposa. E aí tem prefeitura no estado que fica batendo que o cara tem que ter alvará, vigilância, uma burocracia absurda, né? Tem cidades aí que tinham que ter 5, 6 licenças, bombeiro, não sei o que, não sei o que. E o Sérgio Vita aprovou, mas tem muita prefeitura que não tem cumprido essa lei. Inclusive o nosso deputado Sérgio Vita tem batido nessa tecla aí, para que as prefeituras cumpram isso, porque quando é baixo risco não precisa ter nada. A pessoa abriu, tem que prender para poder gerar um negócio, gerar movimento. Então, a pessoa que tem, às vezes, dificuldade, uma manicure, né? Às vezes um tapeceiro, para fazer serviços manuais de artesanato. Aqui no litoral a gente tem muito artesanato, né? Esses dias eu encontrei com taxistas, né? Os taxistas estavam chateados, magoados, porque agora eles precisam abrir empresa para poder emitir nota, para, por exemplo, prestar serviço para uma grande empresa e não podem. Aí não conseguem mais abrir empresa. Estão num dilema. Eles querem se regularizar e não conseguem se regularizar. Uma MEI não pode ser? Uma MEI, então, exatamente. Não conseguem, não podem mais abrir para emitir nota pela prefeitura, dependendo de prefeitura que for. Então eu vi essa demanda de alguns taxistas aí. Se reuniram, eu reuni com 30 taxistas, eles estavam bravos com uma prefeitura determinada, não vou citar aqui, determinada prefeitura da região, não deixou que eles tivessem a MEI. Aí eu falei, quer dizer, então eles querem ser regular e não estão podendo ser regular. A burocracia no Brasil é absurda, né? Então a gente tem que tirar essa burocracia toda, desburocratizar o máximo que a gente puder. É uma das minhas bandeiras, é uma das minhas plataformas de governo, é a redução de impostos, desburocratização, geração de emprego, geração de renda, turismo, investimento no turismo. O turismo ele gera muito emprego e renda. A nossa região aqui é turística. O estado de São Paulo tem muita cidade turística. Eu tive a oportunidade de estar agora há dias na feira da Equipotel, que é a maior feira de hotelaria da América Latina, com o secretário de turismo do estado. O secretário veio falando dos investimentos que estão sendo feitos, mas que a gente precisa crescer muito. O turismo no Brasil ainda gatinha muito, né? O empreendedorismo. E a gente também preza muito pela segurança pública, pela saúde. Segurança é uma das pautas minhas aí que eu levo de bandeira para investimento na segurança pública, trazer recurso, buscar emenda, né? Uma informação importante, César. A gente tem prefeituras não só aqui do litoral, mas de todo o estado de São Paulo. O que acontece? Às vezes eles entram com um procedimento, um processo, uma emenda, um projeto, lá no Ministério da Economia, no Ministério da Saúde, Ministério da Educação, do Meio Ambiente, enfim. E às vezes fica durante anos esse processo parado lá, embaixo da gaveta, engavetado, demorando para ser aprovado, analisado, né? E eu já falei para todas as cidades que eu ando, para os prefeitos inclusive, se eu for eleito, o meu gabinete vai estar à disposição de todas as cidades, né? De todos os prefeitos, para que a gente lá tenha a minha equipe técnica, vá lá e no ministério cobre, puxa, pergunta o que está precisando, porque às vezes assim, às vezes só tem alguém lá em cima cobrando, a coisa anda, né? E hoje em dia não tem. Hoje em dia, às vezes, os secretários municipais das cidades, da região, os prefeitos, eles têm o acesso com os deputados, mas o deputado ele vai cuidar da região dele, né? E ele deixa a nossa região de lado. Então, você que está nos assistindo, a oportunidade é muito grande. Pense bem, vote 30-50, eu sou daqui de Caraguá, moro aqui, empreendo aqui, gero negócios aqui, gero emprego aqui na cidade. Então, você tem que chega de ficar ajudando a eleger candidato de fora. Mas você fugiu um pouquinho da minha resposta. Tudo que você falou é perfeito, é solução para o futuro, mas demanda tempo. E o cara está passando fome hoje, né? Como é que faz com esse pessoal que está hoje? Então, foi uma das coisas que eu falei. A gente reduzir a cesta básica, os impostos de cesta básica, já é um bom caminho. Gerar emprego é um outro caminho. Mas demanda. Demanda, mas gerar emprego demanda. Né? O novo já tem um monte de auxílio. Hoje em dia o Brasil tem um monte de auxílio para... Mas vocês são contra esses auxílios? Não, de maneira alguma. De maneira alguma. Só que o novo tem uma seguinte questão. O novo gosta, e todo mundo tem que entender, que não adianta ficar dando auxílio. Hoje em dia tem gente que vive com 5, 6 auxílios no país. Né? 5, 6 auxílios algumas pessoas. Tem que ter critérios. Tem que ter critério. Né? E tem muita gente que não tem critério. Tem pessoas aí que tem 10 cestas básicas por mês que pegam. Né? Pega 2, marido, outro uma esposa, outro filho, e ficam parados. Então, assim, precisa dar a vara de pescar, mas ensinar a pescar também. Sim, isso com certeza. Então, precisa investir em curso profissionalizante, investir em capacitação, né? Fazer com que as pessoas entendam que é necessário trabalhar, né? Para diminuir a pobreza. Né? Agora, também só ficar dando auxílio, a gente não vê isso como uma saída. Eu faço uma colocação. Nós temos tínhamos o Bolsa Família, que foi transformado agora em Auxílio Brasil. Auxílio Brasil. Auxílio Brasil.
Que é R$600, salvo eu, R$500, né? Não sei exato o valor. Agora, até o final do ano, R$600. Era 400, foi para 600. Campanha política. Isso é política. Chegar na campanha política, tudo aparece. E o que foi de proposta de orçamento não prevê 600 para o ano que vem, não. Né? Ah, não? Não, apesar de eu... estarem prometendo. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte. No passado, quando foi criado o Bolsa Família, se nós formos voltar mais atrás ainda, quando começaram os vales, né, que começa com Fernando Henrique e tal, tinha Vale Gás, Vale Leite e tal, depois o PT, através do Lula, fez o Bolsa Família, e eu achei uma coisa muito inteligente que foi feita na época, que apesar de o governo federal pagar, quem selecionava e cuidava de quem iria ou não receber eram as prefeituras, porque o prefeito é o político mais próximo do cidadão. Né? Com o Auxílio Brasil, mudou. Né? Não tem mais nada de competência da prefeitura, você tem que se cadastrar, sabe lá se consegue ou não. Né? Você não acha que deveriam ter regras claras para esse tipo de auxílio? Sim, então, uma das políticas do Novo é exatamente essa, é tirar um pouco de que o governo federal cuide de tudo e jogar mais para os estados e municípios. Né? É como você citou, porque os prefeitos é que estão no dia a dia, né? E às vezes existem casos de prefeituras que arrecadam um X e quando vai para o governo federal, para o estadual, volta Y, volta menos do que arrecadou. Né? O caso da cidade de São Paulo. Exatamente, cidade de São Paulo. E o próprio estado de São Paulo, né? O estado de São Paulo é uma das locomotivas do país, manda um monte de recurso e volta metade para o estado. Isso para o estado. E para a prefeitura nem menos. Nem menos, então, exatamente. Para a prefeitura menos ainda. Então, uma das bandeiras do Novo é exatamente isso, é diminuir a questão federal para que os recursos voltem mais para os estados e municípios, para fazer com que isso, para que os programas realmente funcionem nos municípios e no estado e realmente as coisas chegam. Né? A gente pega, por exemplo, a pandemia. Eu fui um dos caras que lutei, briguei muito para os empreendedores, para os empresários, para os comerciantes, para que tivessem linhas de crédito, para que as coisas acontecessem. Né? Eu fui um dos únicos aqui de todo o Litoral Norte, do Vale do Paraíba, participei de reuniões com o Ministério da Economia, Ministério do Turismo, Ministério do Desenvolvimento, com Secretaria de Estado. Eu participei de live, reuniões representando a BIH no estado de São Paulo, lutando por isso, com os bancos, porque não chegava linha de crédito. Não tinha. E vocês foram o setor turístico que mais foi afetado. Exatamente. Foi mais rapidamente Exatamente. Afetado. Não chegava linha de crédito. E eu lutei muito. E a gente, obviamente, ia pela BIH, porque é a entidade que a gente representa no estado, mas a gente acabou que as nossas lutas, de alguma maneira, vinham para os pequenos comerciantes, pequenos prestadores de serviço, empresários, empreendedores, não só para a cadeia do turismo, para toda a cadeia mais baixa também, né? E isso foi importante. Eu tive a oportunidade de conseguir trazer o Desenvolve São Paulo para palestra aqui no Litoral, fez live ao vivo, porque era tudo virtual, né? Para poder ensinar os passo a passo, PDF, a gente participou dos protocolos de biossegurança para poder reabrir, enfim, a gente lutou muito. Mas é uma luta árdua, porque o pessoal do lado de Brasília esquece a gente aqui nos municípios, né? Por isso que é importante mas eles lembram na época de campanha. De campanha, né? Eles vêm. Nós somos esquecidos, né? Por isso que é importante a gente ter um representante local, regional, que vá lá e esteja sempre lá defendendo a gente, né? Essa é a importância. Então a gente vai lutar com unhas e dentes, apesar de ter algumas bandeiras que eu levanto, que são as bandeiras que eu tenho um pouco mais de conhecimento técnico, né? Mas a gente vai lutar por tudo, né? Infelizmente, nenhum ser humano conhece todos os assuntos, né, César? Eu não sou especialista em muitos assuntos, não entendo de algumas bandeiras, né? Algumas questões, mas a gente tem uma filosofia que é importante no Novo, que isso é importante a pessoa saber. Toda a equipe do Novo, os assessores, no meu caso, todos vão trabalhar por processo seletivo, tá? Nenhum que aquele famoso toma lá da cá. Todo mundo é processo seletivo. Então, quando a gente for ter a equipe de assessores, a gente vai ter lá, por exemplo, um de jurídico, um de educação, um mais voltado para a saúde. Nós vamos ter pessoas técnicas para trabalhar com jardineiro você não vai ter, né? Não tem como. Eu conheço deputado federal que pagava jardineiro. Então, exato. E o que é importante? O Novo, para quem não sabe também, nós temos uma sala de liderança em Brasília. Eu tive a oportunidade de conhecer agora, há cerca de 3 meses atrás, estive lá fazendo uma visita. E esse centro de liderança do Novo, nós temos perto de 30 profissionais, todos eles por processo seletivo, e todos eles são especialistas em cada área de tudo que acontece no Brasil. Então, quando acontece uma pauta, uma emenda, uma votação, um projeto de lei, uma votação especial na Câmara, e é determinado assunto que aquele deputado não tem conhecimento técnico, essa equipe toda analisa o projeto, analisa a lei e vai dar as diretrizes que ele deve seguir na votação dele, a favor ou contra, ou colocar uma emenda no projeto. Então a gente tem lá, por exemplo, 2 de saúde, 2 de educação, 1 de meio ambiente, um sobre segurança pública, tem 3 ou 4 de parte de lei, jurídico. A gente tem uma equipe de 30 profissionais, eu conheci essa sala fantástica,
todos profissionais passaram por um processo seletivo e trabalham lá, especialistas em cada segmento, para dar apoio para os parlamentares. No meu caso for eleito, eu vou ter, além da minha equipe que vai ser técnica, também essa equipe de apoio também para ajudar a gente. Nós estamos com uma eleição polarizada, que ou vai ser Bolsonaro ou vai ser Lula, né? Qual vai ser a postura de vocês? Porque vocês vão ter que estar legislando, né, em função de quem for o presidente. Né? Vocês vão levar a coisa para o lado ideológico pelos interesses realmente da população? Não, como acontece hoje, né? A gente leva pelo interesse da população, interesse do povo, e é o que a gente já vem pregando. A gente já tem 8 deputados federais eleitos, né, do Novo lá em Brasília, e temos um presidente que não é do partido, né? Como a mesma coisa que fez o Zema na época da pandemia. O Zema, muita gente foi contra Bolsonaro, a favor do Bolsonaro, e o Zema manteve a postura dele, que era defender o povo de Minas Gerais, né, que era o governador de Minas. E a mesma questão é no caso nosso, caso a gente for eleito, a gente vai sempre lutar pelos interesses do povo e da população, independente de quem for eleito. Beleza. Bom, eu só espero que você seja eleito e volte aqui depois. Tá? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu só conferi o tempo. Como é que... Ainda tem tempo. É só explicando ao telespectador que a gente está cronometrando para dar o espaço igual a todos. E, Rodrigo, nós não estamos indo atrás de candidatos. Sim. Tá? Os candidatos que quiserem vir, tá? As portas estão abertas, é só agendar, né? Porque nós sabemos da importância de eleger gente da nossa cidade. Né? E, no entanto, são os que menos procuram. Exatamente. Tá? E não temos restrição nenhuma. Sim. Seja de direita, seja de esquerda, não tem nenhuma... Ô, César, eu acho super importante, né? Até parabenizar você e a sua equipe, porque tem que abrir realmente espaço, né, para os candidatos, obviamente, né? E acho super importante. A gente teve alguns canais aí que, mesmo sendo da região, não estão abrindo espaço para a gente falar, né? Eu acho que, teria que dar oportunidade dá para todo mundo falar, porque a população, eu ainda tenho uma dificuldade extra, né? Porque como a gente não usa o fundão, a gente fica mais difícil de ter o nosso nome sendo divulgado, para que as pessoas saibam da gente, né? E é curioso, cada pessoa que a gente chega e a pessoa conversa com a gente ou vê a nossa história, é convertida em voto. Porque a pessoa ela fala assim, não tem o porquê eu vou votar num cara que mora lá, não sei aonde, no interior de São Paulo, se eu tenho uma pessoa que mora aqui em Caraguatatuba, né? Que é do litoral. Então o morador de Ilhabela, de São Sebastião, de Ubatuba, daqui de Caraguá, quando ele sabe que ele tem um candidato que é da cidade, mora na cidade, tem comércio na cidade, aqui no litoral, gera emprego aqui, tem família aqui, ele fala assim, eu vou votar nessa pessoa. Né? Hoje em dia, a grande maioria da população, cada 10 pessoas que a gente for perguntar, 8 pelo menos não lembrem quem votaram na última eleição para deputado federal. Acredito. Né? E vou além, se perguntar agora, a cada 10, quem são, por exemplo, os atuais senadores eleitos pelo Estado de São Paulo, 9 não sabem. Não sabe. Né? Ou até mais que 9,5 talvez, Deus não saiba. Então, assim, a população, a grande maioria não sabe. E aí, como o pessoal de fora vem com muito dinheiro de fundão eleitoral e faz uma propaganda agressiva, né, grande, com muita gente trabalhando na rua, né, jogando santinho pela rua, entope as caixas de correio, né, carro de som para todo lado, né, tem um monte de gente aí, inclusive, transgredindo a lei, né, a lei eleitoral, não seguindo a lei eleitoral, infelizmente. E a população tem que enxergar isso. Então, muito importante a gente ter esse espaço. A gente fica muito feliz aí de você ter aberto aí as portas da Caraguá TV pra gente. A gente contactou você, abrindo, e você prontamente falou, pode vir, que vai ser bem recebido e vamos fazer a entrevista. Com toda certeza. Você citou segurança pública, uma coisa que está assim, bastante em discussão hoje, né? E você tem linhas ideológicas defendendo, sendo contra, é a história da Câmara colocada nos uniformes dos policiais militares. Sim. Você é a favor ou contra? Então, eu andei conversando muito sobre esse assunto com alguns policiais, né? E muitos policiais que eu conversei falaram que eles são contra. Dificultou muito o trabalho deles. Os bandidos, às vezes, agora estão afrontando mais eles ainda, porque como tem a câmera, principalmente se for algumas questões assim, dependendo, né? Então, assim, eu acho que tem que ser ouvido a população e o policial, o militar. E precisa ver os números, né? Infelizmente eu não... dizem que os números, eu não acompanhei muito de perto para falar a verdade esse assunto, sobre os números. Precisa ver se os números aumentaram ou diminuíram com relação à câmera, né? Mas a opinião dos policiais que eu conversei é que são contra a câmera de monitoramento, nos policiais, né?
Até concordo que seja em contra, porque inibe algumas ações. Algumas ações. Agora, nós temos algumas filmagens feitas por celular que são de abuso total. Abuso total. Então precisa ter, acho que, um meio termo, né, César? Precisa analisar bem com relação, acho que, os números. A gente também não pode pegar um caso só e generalizar. Claro, né? com certeza. Precisa generalizar. Precisa entender se os números, se a câmera tem ajudado no combate à criminalidade, realmente tem diminuído ou se tem aumentado, né? Se diminui o número de crimes, vamos ter que aumentar as câmeras, obviamente, né? O número de mortalidade, eu acho diminuiu. que Então, se for isso, a gente tem que Isso diminui. Então, se for isso, a gente tem que ampliar as câmeras, né? Não, por isso que eu pergunto. Precisa ver os números, né? Não, é importante acompanhar os números. Uma coisa que compromete o policial, claro que ele vai ser contra. Eu tenho certeza absoluta. Né? Mas nós temos que ver tecnicamente, como você falou, o que é melhor para todos. Exatamente. O que eu bato muito na tecla, que eu acho que tem que ampliar muito nas cidades, é o número de monitoramento de câmeras nas cidades. Né? E isso é uma das pautas minhas, é uma das coisas que eu vou buscar vou trazer verba, emendas para cidades que não tenham, investimentos, para que façam investimentos em câmera de monitoramento. Acho que a câmera ajuda muito, né? Existem cidades aí que são bem cercadas, fechadas, vamos dizer assim, né? Você conhece o COI de São Sebastião? Eu conheci o COI de Santos, que é a maior referência do Brasil hoje em dia. Tive agora recente. Sim, né? Mas eles têm câmeras privadas? Eles têm. Você não tem noção que é aquilo. Não, porque São Sebastião tem. Foi uma ideia que veio em Nova York, né? Sim. Qualquer cidadão que tenha câmera pode colocar lá, disponibilizar. Isso, lá em Santos também tem, né? Assim. Economiza dinheiro público e quando eles precisam, eles têm acesso para ver. O de Santos é fantástico. Eu tive a oportunidade de estar junto com o Felipe Dávila, que é nosso candidato à presidência da República, ele com o Thiago Mitrô, agora 20 dias atrás. Passei o dia inteiro em Santos. Na verdade, eu sou natural de Santos, né? Mas estou aqui em Caraguatatuba há 25 anos. Do mesmo jeito. Caiçara do mesmo jeito, né? Mas estou em Caraguatatuba há 25 anos e estive em Santos com ele passando o dia. E fui conhecer o COI lá, o centro deles lá, que é fantástico, que é uma referência no país. Lá é tudo integrado. Bombeiro, Defesa Civil, Sabesp, Bandeirantes, né? Todas as concessionárias públicas são todas integradas. GCM, Polícia Civil, Polícia Militar, tudo integrado. É fantástico. Eu passei perto de 3 horas conhecendo o centro deles, de monitoramento. Eles têm a maior fibra ótica do país. Eu não lembro agora a quilometragem, mas se não me engano são 44 quilômetros de fibra ótica que eles passaram em Santos. É a maior do país de fibra ótica só para câmera de monitoramento. Eles inclusive monitoram, para você ter ideia, os hidrantes. Eles sabem qual hidrante está funcionando, está inoperante ou não. Eles têm um sistema lá, inclusive na tela, ele clicava no computador, abria a tela para a gente, com toda a parte de esgoto de Santos, toda a parte de água fluvial de Santos, a parte de abastecimento de água de Santos. Então, quando tem que fazer uma intervenção em determinado lugar que vai mexer no esgoto, eles sabem para não correr risco de estourar a água, de estourar a parte elétrica, hidráulica, cabeamento de internet. É fantástico. E o monitoramento, a gente viu de câmeras de acesso, né? Eles cercaram toda a entrada e saída da cidade. Inclusive, na hora eles falaram assim, passa a placa do carro de vocês. A gente deu a placa do carro, eles clicaram a placa e em segundos apareceu na tela, a gente já chegou a 4 horas antes do aquele horário, e apareceu em segundos a placa nossa, o carro passando. O carro passando a gente dentro do carro. Mostrou a gente dentro do carro, o horário que a gente chegou e a hora que a gente saísse também. Então, totalmente monitorada a cidade de Santos. Diminuiu demais os índices de criminalidade na cidade. Eles têm câmeras, inclusive, dentro das escolas. Tá? Eles têm a área, eles conseguem determinar a área quente, que eles falam de determinados lugares. Então, por exemplo, se uma recepção da escola entrada tiver muita gente passando naquele determinado momento, aciona um alarme e eles têm uma sala que acompanha tudo isso daí. Fantástico, viu? Referência nacional. Tem que ser seguido, o exemplo tem que ser seguido, né? Bom, agora são os 2 últimos minutos finais. Você pode se dirigir ao seu público, pedir voto, está livre à vontade. César, primeiro eu quero agradecer a você pelo espaço, né? Agradecer a todo mundo que está nos assistindo aí. Eu sou o Rodrigo Tavano, sou natural de Santos, mas sou aqui de Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo, sou comerciante, empreendedor, sou marido da Inês, pai do Diguinho e do Léo, empreendo aqui já há 25 anos, sou da Associação Comercial da cidade, Associação de Hotéis, sou vice-presidente da BH do Estado de São Paulo e chega dos mesmos, pessoal. Tá na hora da gente colocar realmente um representante da nossa região para defender a gente e lutar por nós lá em Brasília. O meu número é 3050, Rodrigo Tavano nas urnas para deputado federal. Conto com o seu voto e leve o nosso número para todos os seus amigos, vizinhos, familiares. 3050. Muito obrigado.
Rodrigo, muito obrigado, e a você, querido telespectador que nos acompanhou, nosso muito obrigado e até a semana que vem, se Deus quiser. Caraguá TV, a primeira da cidade.